Olá pessoal, meus guerreiros do cálculo 2. Hoje a aula vai ser sobre convergência. Tá? Na aula passada nós conhecemos as sequências, que a gente concordou aqui que vai ser uma fila infinita de números. Tá? E as séries, que é a soma desses números, é a soma dessa fila de números. Tá? Então, a gente viu que essa soma infinita às vezes faz sentido e às vezes não faz sentido. Quando faz sentido, a gente diz que é uma série convergente, né? Isso é representado por um número, o resultado dessa soma infinita é um número. E quando não faz sentido, a gente diz que é uma série divergente, certo? Bem, essa ideia de ter sentido, fazer sentido ou não fazer sentido, isso tem a ver com a ideia de limite de uma sequência. Tá? Então, se você tem uma sequência com um termo geral, o que é o limite dessa sequência? Ou isso é a mesma coisa que o limite de AN quando n vai para infinito. Tá? Como eu estou falando de sequência, eu estou querendo saber para onde é que essa sequência converge. Ok? Na aula passada eu falei de convergência de séries, mas agora eu estou introduzindo a ideia de convergência de sequência. Então você tem lá uma série de números que estão convergindo para um determinado número específico. O que isso significa? O que é o limite de uma sequência? Primeira coisa, é um número, tá? Faz de conta que isso aqui é a reta numérica. Os pontos dessa reta são números reais. E aqui está o limite da sequência. Vou chamar o limite da sequência de L grande. Então, aqui está 1, sei lá, 2 pode estar aqui, a 3, os AN estão tudo por aqui. Então, o que é esse L? O limite de uma sequência é um número de maneira tal que os termos da sequência vão se aglomerando em volta desse número. Então, tem uma festa de Covid aqui e os convidados vão tudo se aglomerando. Se você der um zoom aqui, pegar esse pedacinho aqui e aumentar, você ainda vai continuar encontrando os termos da sequência aqui em volta. Se você der outro zoom, a mesma coisa vai se repetir. Tá certo? Então, o limite de uma sequência é a mesma ideia do limite de função. É para onde esses números estão indo. Tá tranquilo? Então, exemplos de limite de sequência. Qual é o limite da sequência 1 sobre n? Então, você está sempre pensando quando n está crescendo, quando n vai para infinito. Se n vai para infinito, o limite disso é zero. Tá? Da mesma maneira, você tem limite de 1 sobre n2, também é zero. Limite de 1 sobre 2n, também é zero. Limite de q elevado a n, desde que isso também é zero, desde que esse q seja tal que o módulo dele seja menor do que 1. Tá? Esse aqui é um exemplo particular disso. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a n. Então isso aqui vai para zero, quando n vai para infinito. Tá certo? Isso aqui é um caso geral. Então eu estou dizendo que isso funciona para 1/3, para 3/4, para qualquer coisa cujo módulo seja menor do que 1. Tá certo?
Muito bem, e aí fica parecendo que só tem limite zero, né? Isso não é verdade, a gente vai ver exemplos diferentes daqui a pouco, tá bom? Mas essa é a ideia do limite de uma sequência. Você tem uma sequência de termos, e aí conforme você faz o n aumentar, esses termos vão se aproximando de um determinado número. Muito bem. E quando é que a série converge? Que eu comecei a falar dessa história por causa da série, né? Então, a noção de convergência de série tem a ver com essa convergência da seguinte maneira. A partir da série, imagine que você tem uma série que é a soma dos termos aí de uma sequência. Você tem essa série. E aí você vai montar agora uma sequência bem particular. Uma sequência SN, que é das somas parciais da série. Somas parciais. Ou somas reduzidas da série, tá? Então, você vai pegar os termos e vai somando de pouco em pouco. Como assim? Quem é o S1 dessa nova sequência que eu estou montando? Veja, eu tenho uma série que eu quero descobrir se converge ou não. Eu vou montar essa sequência das somas parciais. O S1 é o A1. O S2 é A1 mais A2. O S3, o que é? A1 mais A2 mais A3. Isso assim sucessivamente, de maneira que o termo geral é a soma dos n primeiros termos da série. Até chegar em AN. E por aí vai. Tá? Então você tem uma sequência de números, SN, e aí o que vai ser a sua série soma de AN convergir? Isso vai significar que essa sequência aqui converge. Tá certo? Então eu digo que a série converge quando SN converge. E aí, esse limite aqui, o limite dessa sequência é que é o resultado da soma infinita. Tá certo? Então, quando o limite desse SN é um número lá, esse número é a soma infinita dos AN. Tá legal? Então, surge a questão, quando é que eu vou saber que essa série converge? Certo? Essa série converge, para saber que essa série converge, há uma série de resultados. Aqui é que nem integrais, tá? Os resultados que eu vou apresentar, eles nem sempre servem. Nem sempre você descobre se a série converge ou não, tá certo? Mas são ferramentas que ajudam. Então, um primeiro resultado que eu vou lhe dar aqui é um resultado que ajuda a você saber quando a série não converge. É o contrário. Tá? Então, primeiro teorema é o seguinte. Não vou demonstrar o teorema, vou só dizer como é que usa esse teorema. O teorema diz o seguinte: se essa série converge, então o limite de AN é zero. Então veja, isso é equivalente a você dizer que se o limite
de AN não for zero, então isso significa que a série diverge. Dei nó na cabeça de alguém? Veja, o que está sendo dito no teorema é que se você sabe que a série converge, então a sequência dos termos tem limite zero. Tem que ter limite zero. Se não tiver limite zero, é porque a série não converge, tá certo? Ou a série diverge. Então, por exemplo, tome essa sequência. Então eu pergunto, essa é uma série que converge? Os espertos vão logo dizer, já que ele está dando aqui uma ferramenta para a gente descobrir quando é que a série diverge, então é óbvio que essa série diverge. Mas por que diverge? O que o teorema diz? Diz que se o limite da sequência, dos termos da sequência aqui, do termo geral da série, tá? Se esse limite for diferente de zero, então isso significa dizer que a série diverge. Então vamos lá. O que é o limite de n mais 1 sobre n? Ora, isso é o limite de n sobre n mais 1 sobre n. Ok? Só que n sobre n é 1. Então isso é o limite de 1 mais 1 sobre n. Uma propriedade de limites é que o limite da soma é a soma dos limites. Então isso é o limite de 1 mais o limite de 1 sobre n. Limite de 1 não depende de n para coisa nenhuma. Então o limite de 1 é 1 mesmo. E o limite de 1 sobre n, eu já lhes disse, vocês vão aceitar isso como verdade absoluta, o limite de 1 sobre n é zero. Então, voltando para cá, limite de 1 mais limite de 1 sobre n é 1 mais zero, que é 1. Isso aqui é zero? Não. Então, isso significa dizer que a série formada por n mais 1 sobre n diverge. Ok? Muito cuidado para não usar uma forma errada do teorema. Olha só o que ele está dizendo. Se você sabe que a série converge, isso significa que o limite do termo geral é zero. Ele não está dizendo que se você sabe que o limite do termo geral é zero, isso significa que a série converge. Estão ligados? Olha só. Converge, então é zero. Se é zero, isso não significa que convirja. E eu vou lhes dar um exemplo aqui. Por mais incrível que pareça, essa série ela diverge. E diverge muito. Se você somar todos os 1 sobre n, isso vai para infinito. Não é interessante? Mas calcule aqui o limite do termo geral. Dá zero. Então, limite do termo geral igual a zero não garante que a série converge. Certo? Está aqui um exemplo clássico
que é o exemplo da... tem até um nome para essa série, que é a série harmônica. A série harmônica, ela é uma série divergente, mas que tem um termo geral que vai para zero. Tá bom? Então, a maneira correta de usar esse teorema é do jeito que a gente fez aqui nesse exemplo. Você pega o termo geral. Se for para uma coisa que não é zero, então você pode garantir que a série diverge. Tá? Então, é a primeira coisa que você faz quando você tem uma série desconhecida. É calcular o limite do termo geral. Se ele for zero, não sei. Ainda preciso de mais coisa, que a gente vai ver na próxima aula. Mas se for diferente de zero, então eu já sei que diverge. Ponto final. Tá ok? Então, na próxima aula a gente vê mais algumas ferramentas para decidir se a série converge ou se diverge. Tá ok? Muito bem, então a gente se vê na próxima. Um abraço.